eu estou aqui com muita satisfação porque eu sou um egresso dessa escola e devo a ela boa parte da minha carreira, certo? Inclusive ter ido parar em Harvard. Foi um investimento que a escola fez. Eu tenho... Quando eu vinha para cá, eu estava refletindo sobre uma coisa que meio século nos separa. Em 1966, eu era aluno aqui do Noturno, já estava até um pouco à frente, certo? Mas eu advirto vocês que passa muito depressa. Não quero ser pessimista, mas se quiser ser pessimista, tem um ditado que diz que a vida é um relâmpago entre duas noites muito escuras, entendeu? Mas passa depressa. Coisa é um rolo compressor. E eu vou aqui então fazer uma palestra, mas eu vou procurar ser didática, porque vocês estão no primeiro ano, né? Vocês ainda são calouros ainda. Vocês não conhecem nem vocês mesmos, nem o mundo, entendeu? Essa é a noção que eu tenho. Você vai, ao longo da vida você vai se conhecendo. Eu vou aqui falar em conjuntura macroeconômica, suas perspectivas, e a maior parte dos economistas trabalham com macro para aqui. Mas eu vou dar também uma visão regional e setorial, que a gente já está entrando na microeconomia. A macro é um agregado, você vê a economia como um todo, como se fosse uma grande empresa, enorme, aliás, certo? A micro, você fala em famílias, setores, empresas, ramos de atividade. Aí você vai no detalhe dos que a gente chama agentes econômicos, né? E como é que eu faço isso? Eu faço várias coisas na vida, mas uma das coisas que eu faço é palestra para empresas, por exemplo, sobre a crise econômica. Eu até vou dar um rudimento aqui dessa questão, como se comportar durante uma crise. E aí, o seguinte, nas empresas, e eu já fui ligado a dois setores, eu fui, uma época, presidente da Associação do Setor Eletroeletrônico de Consumo, e também fui presidente da Associação do Pessoal de Gás de Petróleo, dos botijões e caminhões de gás, né? E aí eu convivi muito com empresários e passei a ter noção bem clara de como é que a economia funciona nesse nível. Os empresários frequentemente eles dizem que o governo é ineficiente, burocrático, tudo, mas eles fazem também uma quantidade enorme de reuniões que não decidem nada, certo? A não ser marcar a próxima, né? Então, isso aí. E você, uma lição de vida também é que você sobe na vida vencendo reuniões, tá? Você precisa se comunicar bem. Eu era um mineiro enrustido quando eu cheguei aqui, certo? Eu era mineiro enrustido, eu fui até do centro acadêmico, fiz carreira no centro acadêmico. O centro acadêmico me ajudou muito a soltar a franga, como diz lá em Minas, certo? E aí eu comecei como secretário, segundo secretário do centro, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era bom de emitir carteirinha, fazer ata de reunião e tudo. E aí depois eu passei a secretário-geral, cheguei a vice-presidente. A hora que eu ia chegar a presidente, eu fui cuidar de pós-graduação, eu larguei essa coisa. Eu tinha manhã livre, à tarde eu trabalhava num banco que eu via como uma bolsa de estudo, e à noite eu vinha para a faculdade. Mas foi nas assembleias do centro que aliás, a primeira vez que eu falei foi um dia que chegou um cara falando umas coisas que eu não concordava, e eu pedi para falar, e todo mundo estranhou, pô, esse cara não fala, ele só escreve, né? E aí eu tive muita sorte, que eu falei, olha, eu estou aqui, você sabe quando sou de falar, mas esse cara falou tanta bobagem que eu não me contive. Eles aplaudiram, entendeu? Aí foi um impulso. Se eu tivesse me vaiado, talvez eu nunca tivesse tentado de novo. E era lá na Zona Quente, na Vila Nova, um auditório grande, e a época muito agitada. Mas vamos lá. Nós vamos começar aqui então da parte macroeconômica e falar da crise. Nós estamos vivendo uma crise. E a crise, de certa forma, aumenta até a demanda. Mas eu estava dizendo que na crise, as empresas querem saber o que eu posso dizer para elas a respeito da crise e o que fazer. E aí eu procuro primeiro, você tem dados sobre o seu setor, ou eu tenho dados do IBGE, para situar a empresa no ramo de atividade que ela exerce. Por exemplo, e se tiver eletrônicos, é uma coisa, sofre muito o efeito da crise, porque eletrônico é um bem de consumo durável, as pessoas
pensam várias vezes antes de adquirir, tem um maior valor, então ele é muito sujeito à crise. Então tinha muita reunião na Eletros, que era a entidade, para discutir crise. Já no setor de botijão de gás, não é botijão, tem caminhão também que leva gás, tem tubulação. Esse pessoal não discutia muito crise não, porque você está numa família que usa botijão de gás, não tem alternativas, né? Então necessidades básicas, como alimentos, nós vamos ver outros, até cosméticos. Cosmético tem gente que acha que é frescura, mas é uma necessidade básica, não sabe? E até os homens agora utilizam isso. Então depende muito do setor onde você está. Tem setores que são meio distantes da crise e tem setores que estão mais perto dela, certo? Então vamos lá. Aqui é crise, eu não gosto de ficar lendo slide, mas a crise é o seguinte, a crise é uma crise made in Brasil. Uma das razões que nós não temos crise aqui, vinda de fora, nós não temos crise cambial, né? Crise cambial é quando falta dólar. Eu já estive no governo federal, eu fui uma época secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e enfrentamos uma crise dessa. Faltava dólar no caixa, quer dizer, você, por exemplo, tinha financiamento de automóvel em dólar. Você pagava o financiamento em reais, mas o governo não tinha como mandar os dólares para fora. As empresas pagavam as importações, mas não tinha dólar, que nem vivia a Argentina aí. Acho que até hoje ela tem uma restrição cambial. Aí o que acontecia? A taxa ia lá para cima, né? E aí o governo, para conseguir ter dívida pública, a inflação subia, o governo, para conseguir se endividar, ele tinha que vender papel indexado ao dólar, no mercado doméstico. Então era um verdadeiro inferno. Aí o que você fazia? Você ia o FMI. E vocês são jovens, mas no meu tempo tinha passeata contra o FMI. Porque achava que você tinha que se curvar às exigências que ele fazia para te conceder um empréstimo. Mas hoje nós não temos... Alguém viu falar de FMI? Era tema de assembleia, de centro acadêmico. Hoje o Brasil até pôs dinheiro no FMI, tem dinheiro lá, né? Ao invés de tomar emprestado. E você vê que o dólar começa a melhorar as notícias da área política, ele foi para 3,50, aliás, confirmando meu prognóstico. Se arrumar a coisa política, ele tende a cair. Você tem que segurar, né? Então, e tem gente que estava apostando em 4,5, 5. Só se ontem, por exemplo, tivessem votado contra ele, ia dar uma subida. Mas sem muita sustentação, porque você não tem crise de dólar. As contas externas estão muito boas. E nós temos bilhões, centenas de bilhões de dólares de reserva, que na época não tinha nada. Sabe? Você estava com caixa vazio. Então, agora, os efeitos em setores, regiões, variam muito, né? Uns poucos setores são pouco afetados, outros são mais afetados. Agora, e na região? Depende da natureza da região? Não, a região, ela depende dos setores que ela tem. Quer dizer, o efeito econômico se dá pelo setor, tá claro? A região é um conceito geográfico, não é um conceito econômico. Então, dependendo dos setores que predominam nessas regiões, ele é muito mais a região é muito mais afetada do que outras. A grosso modo é o seguinte, o ABC paulista é muito mais afetado do que, digamos, o Mato Grosso do Sul, ou um outro estado que depende mais da agroindústria, tá? Que é até um setor que vai bem, o agronegócio. Caíram algumas cotações, mas o dólar subiu, as empresas são remuneradas por preço até maiores em dólar. Eu tenho aqui o gráfico quando estava 4, mas caiu agora para 3,5, pode ter alterado isso, mas não em grande proporção, porque o dólar, eles ganharam muito dinheiro quando o dólar estava 1,70, sabe? Se está a 3,50 já é o dobro. Então, o que nós temos em 2016? Mais recessão. Passado caiu 3,8, a previsão para esse ano é mais ou menos o mesmo. Porque a crise, depois que ela começa, e ela começou sobretudo por uma desconfiança e medo do futuro, os economistas falam muito em incerteza e desconfiança. Eu falo é medo. A pessoa tem medo de consumir e os empresários têm medo de investir. Aí a economista começa a parar. Agora, como é que você retoma o crescimento? Você não precisa resolver todos esses pepinos que tem ao mesmo tempo. Sabe? Você precisa começar com uma direção crível, que aí o efeito psicológico atua na direção contrária. Sabe? Você não precisa resolver tudo. Se você começar a tomar medidas que levem a uma direção crível, e algumas já tomadas efetivamente de forma coerente, e depois nós vamos listar algumas aqui,
Aí você retoma um ciclo virtuoso. O atual é um ciclo vicioso, que é notícia ruim em cima de notícia ruim, e a coisa vai afundando. Se você conseguir um círculo virtuoso, a coisa começa a andar. Toma o caso, por exemplo, desse Macri na Argentina. Só de entrar lá, ele tomou algumas medidas, negociou com os chamados fundos abutres, né, que tinham uma dívida que não quiseram negociar com o governo anterior. E aí as coisas começaram a melhorar, a Bolsa subiu, cria um clima assim pró-consumo e pró-investimento. É o que move a economia, certo? Além dos gastos governamentais e das exportações. Tá ok? Então, esse aqui é uma síntese aí do que eu vou mostrar em seguida. Agora, quando você vai falar empresa, você não... Aí é uma questão de atitude. Você não vai chegar numa empresa e falar, não, o mundo está desabando. Você tem que criar uma mensagem positiva, senão a gente contrata para palestra e na próxima me chuta. Seu mercado vai se reduzir. Mas você também não pode dar uma coisa mal fundamentada. Então você fala, olha, dependendo do setor que você tiver e da atitude que vocês tomarem, pode ser mais fácil ou não enfrentar a crise, mas sempre gera problemas. E a gente mostra também que eles acabam entendendo, que eles fazem as coisas por instinto. Você racionaliza em termos de análise econômica. Né? E para que serve a teoria? Para você ter um aparato lógico com o qual você raciocina. Tá? Eu não conheço a empresa, nem o setor dela, mas eu tenho coisas na minha cabeça que eu tenho uma noção de como funciona em função de coisas que eu aprendi em livros, em faculdade, na experiência própria. Então a mensagem assim, é encarar a crise, fica frio, né? E de forma afirmativa procurar contornar seus efeitos sobre as empresas e outras organizações em que trabalhamos. Não se pode conformar com ela e ficar esperando acontecer. Né? Então não tem a economia mundial. Só no passado, ano passado, é que ela realmente voltou a apresentar maior fragilidade. Está longe de ser o fator principal. Então vamos passar os dados. Isso aqui é o relatório do FMI de abril deste mês, todo de 4 em 4 meses, não, 3 em 3 meses por trimestre, tem abril, julho, outubro e janeiro. O FMI solta, se vocês quiserem consultar esse tipo de coisa, está imf.org, só isso, é muito fácil. IMF, que é International Monetary Fund. E aí tem as previsões. O relatório desse ano, aqui não está dando para ver, tem até o título. Too slow for too long. Quer dizer, está devagar por muito tempo. E vocês notam aqui, ó, a economia mundial está com essas taxas aqui há bastante tempo. As previsões são de uma melhoria no ano que vem. Melhorou muito pouquinho em está melhorando muito pouquinho em 2016. Mas para a média mundial é ruim, que a economia mundial é uma média entre países desenvolvidos, que já são desenvolvidos, não precisa crescer tanto, e nem cresce. As pessoas lá têm outras aspirações. Lá está cheio de gente na faixa dos 40 que mora em casa com a família, porque não tem emprego e fica estudando, certo? Toca a vida assim. Aqui, e esse é as economias emergentes que crescem mais. As economias emergentes atualmente, na média, estão crescendo muito pouco, em particular pela presença do Brasil, que é o pior cara dessa história toda aqui. Certo? O Brasil está, tudo quanto é lista, ele é o último aí, em matéria de desempenho. Então o produto mundial cresce a 3, para a economia desenvolvida, 2 não é uma taxa máxima. Você vê os Estados Unidos, cresce a 2% persistentemente, ele podia até 3, mas 3 já é muito lá, certo? E isso aqui vai aumentando a distância que nos separa dele, entendeu? Tá ok? Então é realmente uma situação difícil que nós estamos. E a área do euro é mais devagar, o pessoal é cheio de normas, é mais complicado, e muitos direitos e poucas obrigações, né? Como aqui no Brasil. Nós copiamos esse sistema lá. O Brasil é muito influenciado pela cultura europeia. As economias emergentes estão crescendo a 4, mas puxada para baixo pela Rússia, que lá depende muito do petróleo. E a Rússia, depois que saiu do regime comunista, nunca se acertou bem, certo? A China chegou a crescer mais de 10. E quando eu formei aqui, a economia estava crescendo que nem a China, chegou a crescer perto de 10%, e favoreceu muito o mercado de trabalho. Em particular, eu era um aluno como vocês. E aí cresceu muito, e
quase todos os meus colegas formando tiveram a oportunidade de virar professor, porque o governo triplicou o número de vagas. De 150 passou para 450 num ano. Sabe? Você imagina a demanda de professores? Quantas admitem hoje? Como? Quantos candidatos admitem no vestibular? Não sei. Mas não é 400, é um pouco mais de 450, 600. Talvez nem isso. Você vê, você triplica num ano e leva quase 50 para crescer mais 100 ou 150 vagas. Aí você passava aqui do banco de aluno para o banco de professor. E não era uma experiência muito agradável, porque você não estava preparado para isso. Alguns desistiram, sabe? Mas aí surgiram os programas de mestrado e doutorado. Então o mercado de trabalho nessa época, eles te procuravam. Hoje você tem que procurar emprego, era um negócio diferente. Não me refiro a vocês aqui, que a FEA tem uma posição boa no mercado de trabalho, certo? Aí é bom. E hoje você tem o tal network, vocês têm que ajudar uns aos outros. Lá no setor eletroeletrônico, que oscilava muito o nível de emprego, você via lá que os grandes executivos eles se protegiam, certo? Quando um saía da Sony, ia para o Whirlpool ou para Arno e vice-versa. E depois chegaram lá os coreanos também, que geraram um grande número de oportunidades. A Índia é o novo Anfangateu do mercado internacional, está crescendo muito bem. É um lugar complicado, a miséria é muito alta, né? O país é complicado, mas eles têm um grande ativo lá, porque eles têm uma classe lá que fala inglês. E aí eles têm grande penetração. Você pega a lista de professores da escola de business de Harvard, está cheio de indianos, né? Então tinha o Raghuram Rajan, que era economista-chefe do Fundo Monetário e agora é ministro do Banco Central de lá. É um cara, professor da Universidade de Chicago, de alto nível. Assisti a palestra dele aqui. Então é um pessoal que tem um top. É um país muito cheio de castas e tudo, mas tem uma elite muito forte e de grande penetração internacional por causa do inglês e das ligações dele particularmente com a Inglaterra, né? E o Brasil faz papel feio aqui nessa lista.